apaixonado por Deus, um amor tremendo a Deus com labaredas de fogo, alguém que vive uma vida de Torá, de mitzvot, de meditação, de reza, lendo o Shema Israel, ele pode atingir um nível tão elevado de paixão, de um amor máximo por Deus. E é isso que veremos hoje, aqui no GPS para a Alma, no capítulo 33, que é o Tânia, o capítulo 50. E isso nos lembra uma história marcante na época dos romanos, quando que eles estavam assassinando cruelmente os 10 mártires, que eram 10 dos maiores tzadikim, justos, rabinos, mestres da época, e eles assassinaram e massacraram eles das piores maneiras. E os berros que os anjos celestiais estavam dando, o grito que eles estavam fazendo no momento da morte e do massacre do grande pilar do nosso povo, o Rabi Akiva. Rabi Akiva, que tinha 24.000 alunos, Rabi Akiva que disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Os romanos pegaram ele, estavam penteando a sua pele, o seu corpo, com pentes de ferro. E ele estava lá, com um sorriso, lendo o Shema Israel. Da pior forma, estavam matando ele, e ele estava lá, lendo e falando em voz alta, gritando, chorando o Shema Israel. E naquele momento os alunos viraram para ele e falaram, mestre, como que o senhor consegue ler nesse momento o Shema Israel? E Rabi Akiva, ele vira para os alunos, ele fala uma frase que ficou famosa, que toda a minha vida eu sofri, eu esperei, eu almejei chegar nesse momento tão esperado, de fazer o Mesirut Nefesh, de fazer autossacrifício por Deus. Eu estou aqui morrendo em nome de Deus, simplesmente porque eu sou judeu, porque eu sigo os passos de Hashem. E agora, finalmente, eu consegui fazer. Então, eu vou estar chorando, vou estar triste? Eu estou feliz, com fé, convicto que eu estou literalmente fazendo Mesirut Nefesh, entregando a minha vida por Deus. E naquela hora, ele estava na última palavra da frase do Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, na palavra Echad, que Deus ele é um, ele falou Echad de uma forma muito prolongada, até que naquele momento a sua alma saiu, Be'echad, Yatzad Nishmato Be'echad, a sua alma saiu no momento que ele falou que Deus ele é um e único. Presta atenção, aqui nós estamos falando uma pessoa que não está triste pela sua morte, pela morte cruel, mas pelo contrário, ele está feliz, ele está sorrindo, ele está lendo o Shema Israel, falando o Shema Israel. E hoje falaremos sobre esse tipo de amor máximo, um amor incandescente por Deus. Um amor que a pessoa estaria disposta a abandonar o mundo, abandonar tudo, pela paixão que ele tem por Hashem. E falaremos hoje 4 ideias, 4 situações. A primeira, um amor como prata, Ahavá que Kesef, o que isso representa? Que tipo de amor que é essa? Depois tem um amor como ouro, Ahavá que Zahav, que é um amor quente, incandescente. Depois falaremos sobre as músicas, os cânticos que os levitas, os leviim, faziam no templo sagrado, o que representa a música e as melodias pelo judaísmo. E depois veremos o que tudo isso se aplica, pode levar de mensagem para a nossa vida.
Então, existem várias situações. A primeira situação é o amor como a prata. Porque existem dois tipos de amor. Um amor silencioso e um amor barulhento, um amor que queima. Quando alguém ama algo ou alguém, será que este amor me faz me desapegar do ambiente, do mundo que eu me encontro? Ou me apegar mais ainda, me conectar mais ainda com o meu ambiente? Então, existem dois tipos de amor que a Torá nos descreve, que ele descreve aqui no Tânia. Tem um amor silencioso e um amor incandescente. Vamos começar falando sobre o amor silencioso. Esse é um amor que causa uma alegria para a pessoa, causa uma satisfação. E quanto mais eu amo aquela coisa, aquela situação, aquele local, aquela pessoa, mais eu fico, a pessoa fica pacífica, ela fica friendly, amigável com todo mundo. E isso, na verdade, gera uma motivação para ele se conectar com mais pessoas. Quanto mais feliz, quanto mais amigos ele tem, então ele fica mais próximo de todos. Por exemplo, amor por crianças. Quando que os pais eles têm crianças, quanto mais eles amam os filhos e dão para eles tudo do bom e do melhor, são pais mais felizes, são pais mais amigáveis. E isso dá sucesso para eles, dá motivação para eles no trabalho, com os amigos, sorridentes e sucesso na vida. Porque essa amizade com teus filhos te traz isso. Então isso é um amor silencioso. Um amor que você não faz um grande alarde. Isso faz que você abrace mais o mundo e as pessoas. Existe um outro tipo de amor, que é um amor incandescente. É um amor que causa para a pessoa que ela está tão apaixonada por outra pessoa, ou pelo dinheiro, ou pela comida, ou pelo futebol, ou pelo carro, ou por qualquer coisa que seja algo que ele tem um amor, uma paixão. Então isso é um fogo. É um fogo. Porque você está apaixonado por aquela pessoa, por aquele prazer que você tem, e todo o restante, ele é queimado. Todo o restante, você acaba se distanciando. Eu não consigo amar duas coisas. Eu não consigo amar somente aquela coisa. Se eu estou apaixonado pelo futebol, tudo que vai atrapalhar o meu futebol, tá fora. Vai queimar. Como eu falei esses dias com uma pessoa, que ela me descreveu que o marido é apaixonado pelo trabalho, pelo dinheiro. E tudo que atrapalhe o trabalho dele, ele queima. Ele se afasta. Ele se distancia. Incluindo a sua própria esposa. Porque para ele, number one, a paixão da vida dele sempre foi o trabalho. Agora a mulher entrou na vida dele. E se ela está atrapalhando o trabalho dele, então ele vai queimar. E ele quer divorciar. Ele quer se afastar dela e do meio ambiente e tudo que vai atrapalhar. Então, quanto maior for o amor por aquela pessoa, por aquela coisa, por aquela situação, mais ele vai se distanciar do restante. Como existe também na física ou na ciência, por exemplo, você tem dois ímãs, você tem dois magnéticos. Eles estão sempre se beijando, se aproximando, mas é um silêncio, não tem nenhum barulho. Agora, se você pegar um combustível, pegar uma gasolina e colocar um fósforo, isso vai queimar e vai fazer barulho, e muito barulho. Então, esses são dois tipos de amor e situações que podemos ter na nossa vida. Então, esse amor silencioso, vamos primeiro focar nele. É um amor a Deus, que causa para a pessoa se conectar mais ainda com o mundo e com os amigos e tudo que está ao seu redor.
Por exemplo, quando uma pessoa começa a fazer tshuva, ele começa a se aproximar de Hashem, da Torá, das mitzvot, do judaísmo. Então, tem pessoas que elas curtem o seu retorno, a sua aproximação da Torá e de Deus. Então eles vão acabar aproximando mais a sua família, abraçando mais os seus pais, aproximando mais seus amigos e curtindo mais a vida, sorrindo mais para a vida e não se distanciando do mundano. Esse é um tipo de pessoa. Então ele sempre vai estar mais conectado com o mundo, com o material, de uma forma prazerosa. Isso é uma pessoa que ama a Deus e ama a todos, mas de uma forma silenciosa, de uma forma amigável, e ele abraça e se conecta mais com o mundo. E pela Kabbalah, este amor, ele pode se subdividir em 4 categorias ou em 4 facetas. O primeiro é chamado Ahavá Kamaim, um amor como a água, diferente do fogo. A água, ela é fria, ela é silenciosa, você vê lá o rio, o córrego, não tem barulho. Essa é a natureza, ele sempre vai de cima para baixo. E assim também este amor é um amor natural, é um amor silencioso, é um amor que aproxima as pessoas e aproxima a pessoa do mundano. Número 2, Chesed, bondade. Bondade, na verdade, tem essa mesma definição. Porque todo amor é um sinônimo de bondade. Quanto mais amor você tem, mais bondade você vai fazer com aquela pessoa que você tanto ama. Se você é apaixonado pelo cachorro, então você vai fazer bondade pelo seu cachorro. Se você é apaixonado pelos teus pais, ou pelos teus filhos, ou pelo seu cônjuge, você vai fazer bondade e amor e carinho, e você vai querer se aproximar o máximo daquela pessoa. E existe uma pessoa, um nível, um grupo dentro do nosso povo que são os sacerdotes. Ontem falamos sobre os sacerdotes, sobre os Kohanim. Então, o Kohen, a Torá descreve que ele é um Ish HaChesed, uma pessoa do bem e da bondade e do amor. Todo Kohen, começando do primeiro Kohen, que era Aaron Cohen, o irmão de Moshe. Ele era alguém que amava a paz, perseguia a paz, amava as criaturas, aproximava elas da Torá e de Deus. E todo Kohen, naturalmente, no seu DNA, ele é uma pessoa de amor, uma pessoa de paz, uma pessoa de chesed, de aproximar as pessoas e não de afastar as pessoas. E na natureza, a prata, o kesef, a prata, kesef não de dinheiro, mas sim a prata, é um tipo de amor que é chamado kesufim, uma paixão como amor. Eu tenho uma paixão, um desejo de me aproximar da casa do meu pai. Essa palavra vem da palavra kesef, que é prata, que é branco, que representa essa paz, essa natureza dele. E por isso também, na hora do casamento, se dá kesef kiddushim, se dá um dinheiro da consagração, que damos com a aliança, mas na prática a ideia é de dar dinheiro, kesef, que representa esse amor entre o marido e a mulher. E por isso, tem pessoas que vivem com esse tipo de comportamento e mesmo no estudo, eles seguem essa linha de pensamento, essa linha de estudo. Por exemplo, a diferença entre Hillel e o Shammai. Já falamos várias vezes que no Talmud havia esse gato e rato, esses dois grandes mestres, ou a Yeshiva, a casa de estudos do Shammai e a casa de estudos do Hillel. Hillel era uma linha sempre mais de bondade, de amor, aproximando as pessoas, e o Shammai era mais uma linha quente, severa, disciplina, afastando as pessoas e não tanto aproximando. Então, Hillel, ele conseguiu aproximar tantas pessoas de Deus.
Muitas pessoas queriam se converter, ele abraçou e aproximou essas pessoas. Já o Shammai, ele distanciou muitas pessoas, porque ele era muito disciplinado, ele era muito regrado, e as coisas realmente não funcionavam da forma que ele queria, então ele acabava afastando. Então, o trabalho de Hillel era de aproximar com amor e com bondade as pessoas e o mundo. Então, isso é um tipo de amor. É uma forma de você se aproximar de Deus com esse amor tranquilo. E agora existe uma segunda forma de amor. Ahavá kezahav, um amor como ouro. Que já é um amor incandescente. É um amor como fogo. Como que o rei Salomão, o homem mais sábio, ele descreve. Este amor é um amor de paixão, é um amor de labaredas de fogo a labaredas de Deus. Qual a ligação entre amor e fogo? E o que esse amor tem a ver com morte? Então, aqui está se falando sobre um amor que rispei como labaredas de fogo. Essa é uma situação que a pessoa ela reconhece a bondade de Hashem, a verdade de Deus. E isso acende uma labareda de fogo, um fogo dentro dele tão quente, que ele está disposto a abrir mão de tudo, queimar tudo, largar tudo, toda a mentira do mundo, toda a falsidade do mundo, para se conectar com ele. Esse amor a Deus que ele tem, quem é tão ardente dentro dele, ele está disposto a abrir mão de tudo. Ou, em outras palavras, ele não ama nada fora Deus. A única coisa que ele ama é Hashem, é a santidade, é a espiritualidade. É uma pessoa mais radical, mais quente, como que o Shammai ele era, uma pessoa mais quente, mais rígida, mais severa. Porque o fogo ele queima. E isso causa na pessoa um sentimento de klota nefesh, de uma êxtase, dele estar disposto a morrer, de abandonar tudo para não se desprender, para não para se aproximar de Deus. Quer dizer, a sede dele, as saudades dele, a vontade de se conectar com Deus, ele está disposto a abrir mão da vida, abrir mão de tudo para não abandonar Deus. A tal ponto de que ele está disposto a morrer. Diz o rei Davi, a minha alma ela está se desprendendo, ela está morrendo por ti. E isso é uma ideia do que é chamado mitat neshekin, uma morte que vem através de um beijo. Vários dos grandes líderes, eles morreram por um beijo de Deus. Por exemplo, Moshe, Aharon e outros grandes líderes, eles morreram por um beijo. E quer dizer um beijo? Um beijo significa uma aproximação máxima da pessoa por Deus, que isso, na verdade, sugou a alma dele e simplesmente a alma se desprendeu do material e foi lá para cima. E a Torá descreve, e o Talmud descreve, vários dos nossos mestres que eles estavam dispostos e eles viviam com esse amor de paixão por Deus e estavam dispostos a abrir mão de tudo para se conectar nesse fogo. A Torá descreve claramente que os dois filhos do sacerdote do Aaron, Nadav e Avihu, que no dia da inauguração do templo, eles acabaram morrendo. No dia da inauguração do tabernáculo, no deserto, esses dois irmãos, Nadav e Avihu, eles trouxeram um fogo estranho, ou um fogo que eles não deveriam ter trazido. Eles entraram dentro do templo, fizeram um incenso através de um fogo, e era a hora errada, o momento errado deles entrarem dentro do templo. E eles acabaram morrendo. E está explicado na Kabbalah que esses dois grandes homens, dois grandes justos, dois tzadikim, não é que eles pecaram, mas eles eram tão apaixonados por Deus, eles foram tão puxados e atraídos por Deus,
que eles entraram no lugar mais sagrado e trouxeram o fogo de paixão, e isso causou neles uma êxtase tão grande que a alma foi e o corpo ficou aqui embaixo. E por isso que eles nem casaram, esses dois. Porque eles estavam tão apaixonados por Deus que eles não conseguiam descer para o mundo físico e material. Eles preferiram se desapegar do material. O Talmud descreve muito sobre um grande mestre que se chamava Ben Azai. Ben Azai era um dos mestres que se dedicaram à Kabbalah pura, os segredos máximos da Torá, que é chamado Pardes. E 4 pessoas entraram nesse mundo místico da Kabbalah, do Pardes, e cada um teve uma consequência, algum efeito negativo. O Ben Azai, está escrito que esse Ben Azai, ele entrou nesse mundo místico do Pardes. Ele enxergou essa grande luz e ele morreu. Quer dizer, os segredos da Torá incandesceram, queimaram dentro dele um amor tão grande, uma paixão e um fogo tão forte, que a sua alma simplesmente se desapegou. Ele viu revelações da mística, da Kabbalah, que ele falou, é isso que é a verdade. E a alma foi, e o corpo ficou aqui embaixo. E por isso que ele também não casou. E ele falou, o que eu posso fazer se minha alma é apaixonada pela Torá? Isso que ele falou. Minha alma é apaixonada pela Torá. Isso é um tipo dessa ideia que estamos fazendo, alguém que é tão conectado com Deus que ele está disposto a abandonar a matéria. E foi isso que aconteceu também com o grande Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como falamos antes, a história que já falamos outras vezes, até os 40 anos ele era um pastor ignorante, analfabeto. E a esposa dele, a futura esposa, começou a conhecer, falar com ele, a Rachel, e ela convenceu que ele fosse estudar Torá. E ele foi, ficou 24 anos estudando Torá, e dessa forma ele acabou conquistando 24 mil alunos. Ele abandonou a esposa, ficou 24 anos na Yeshiva, e depois disso, ele a vida inteira almejava e aguardava o momento de fazer Mesirut Nefesh, de fazer um autossacrifício e se entregar totalmente por Deus. Esse amor incandescente, esse amor máximo. E por isso que na hora da sua morte, ele estava sorrindo, ele estava feliz, porque é isso que eu queria a minha vida toda, atingir esse nível tão elevado da Torá. Então aqui, na verdade, nós temos 4 situações também que refletem, que representam este amor de paixão. Um nível é o fogo. O fogo, ele queima tudo. O fogo, ele é quente. E o fogo, ele sempre vai de baixo para cima. E esse aqui é um amor incandescente. Ele queima todo o restante. Ele é muito quente, com muita intensidade, e sempre está um movimento de baixo para cima, se desapegar do material para se conectar com o espiritual. Nas Sfirot, isso representa o movimento, o atributo de Gevurah, de severidade, de disciplina, que é o oposto da bondade, o oposto da doação, é alguém mais fechado, é alguém mais restrito. E na natureza, isso representa o ouro. O ouro, ele é parecido, ele é avermelhado, ou amarelado como o fogo. E a Kabbalah descreve que o ouro representa esse amor incandescente. Da mesma forma que o ouro é algo muito mais caro do que a prata, porque tem muito menos na natureza ouro do que prata. Assim também, esse amor incandescente é muito mais raro. Não é qualquer pessoa que consegue atingir um amor desse, um amor de paixão, porque ele é muito mais elevado do que o amor de prata, um amor tranquilo. E isso, no nosso povo, é a tribo dos Leviim. Os levitas, eles tinham esse amor incandescente,
como falaremos mais adiante. O Kohen, ele é uma pessoa de chesed, de amor e bondade, e naturalmente o Levi, ele tem essa natureza de mais disciplina, de calor, e esse amor incandescente a Deus. Então, para a pessoa atingir, ele precisa fazer um pouquinho de meditação. O que já falamos tanto nas outras aulas, a ideia da meditação. Primeiro a pessoa começa meditando, e daí ela começa a ter sede por Deus. E depois ela fica doente pelo esse amor por Deus, a tal ponto que ele vai ter esse Hilot HaNefesh, esse desapegar do material, e de estar disposto para morrer. Óbvio que tudo isso que estamos falando aqui não é uma receita popular, nem para mim e nem para vocês, mas é bom saber que existem pessoas, líderes, tzadikim, que eles estão nesse nível máximo de empolgação, de conexão com Deus. Por essa razão, você pode notar nos vídeos do Rebbe, apareceu um desses dias um vídeo do Rebbe no Instagram, e você pode ver quando o Rebbe está quente, ele está gritando, ele está falando alguma coisa muito forte, você pode ver que a toalha está chacoalhando. A mesa está balançando. Por quê? Porque antes do Rebbe começar um discurso, ele pegava o seu lenço, ou pegava a toalha da mesa, e ele amarrava na sua mão. Ele dava um nó na mão para se segurar aqui embaixo. Porque apesar da sua mega intensidade, e empolgação e vontade de se desapegar e se conectar com Deus, ele precisava segurar aqui embaixo. Literalmente, vocês podem perceber nos vídeos. O Rebbe, ele amarrava a sua mão para que ele não abandonasse esse mundo. É importante ter essa êxtase, mas nunca esquecer do material, nunca abandonar o mundo e não morrer. Porque você morrer e você abandonar a matéria, isso é um pecado, isso não é o propósito de vida. Por isso que conta uma história do Baal Shem Tov, que certa vez ele encontrou um dos grandes médicos, e ele falou, olha, eu tenho uma doença muito grave dentro de mim, muito séria. O doutor poderia me examinar? E o doutor foi lá, examinou o Baal Shem Tov, falou, olha, eu vejo que você tem uma doença, mas eu não sei que doença que é essa. E o Baal Shem Tov falou para ele, com certeza o doutor não conhece essa doença, porque eu sou doente por Deus. É chamado Cholat Nefesh Avdecha. O teu servo é doente por ti, é doido por ti. E isso daqui não apareceu ainda nos livros da medicina. Qual que era o trabalho dos Leviim? Os Leviim, os levitas no templo, eles cantavam e tocavam instrumentos musicais. Essa que era a atividade deles. Os sacerdotes, os Kohanim, estavam fazendo os trabalhos do templo, os sacrifícios, as oferendas, o incenso e a vela da menorá e assim por diante. Os Leviim, o trabalho deles era ficar numa arquibancada e eles cantavam e tocavam durante as oferendas, durante o dia todo, alguns momentos do dia. O que representa um nigun, uma melodia pelo judaísmo? A melodia é a pena da alma, é a caneta da alma. Aquilo que a alma não consegue se expressar com palavras, ela se expressa com uma música, com uma melodia que é chamado de um nigun. E dentro dos nigunim, das melodias judaicas, principalmente as melodias hassídicas, existem duas categorias. Existem nigunei simcha, músicas de alegria, e nigunei gaguim, músicas, melodias de saudades. Em geral, os Hassidim têm muitas músicas klezmer, músicas hassídicas, mas em particular no Chabad, a partir do Alter Rebbe, tem uma grande ênfase nas músicas hassídicas. O próprio autor do Tânia, o Alter Rebbe,
ele compôs 10 músicas, várias músicas. E a sua música mais famosa é o Arba Bavot, 4 estrofes, que é uma música da mais profunda que existe, que se canta normalmente na cerimônia de casamento debaixo da Rupá. Existem várias músicas alegres. Músicas felizes, músicas alegres. Mas existem músicas de saudades, de você derramar a sua alma. E essa é uma das músicas que o nosso Rebbe ensinou pra gente. Que a minha alma está sedenta e está com vontade por Deus. Numa terra árida, uma terra seca sem água. Então existem várias e várias músicas felizes e músicas de saudades, de meditação, de concentração, de derramar uma lágrima. Então são 2 movimentos. Um é um movimento de ratzó, de ascensão, de querer se conectar lá em cima através das saudades. Existe um movimento de mais sérios, de que você de mais alegria, que você quer trazer, voltar para baixo, voltar para o mundo, feliz com a vida, feliz com o mundo. Então, esse mundo das melodias tem a ver com o trabalho dos Leviim. É o trabalho dos Leviim. Os Leviim, eles eram responsáveis por cantar com boca, pela boca, e cantar com instrumentos musicais. Os sacerdotes estavam fazendo os sacrifícios e abençoando o povo. E os Leviim estavam cantando. Cantando e cantando e cantando. E eles cantavam vários tipos de músicas, de saudades e de alegria. Que isso representa, por um lado, um amor como fogo, essa elevação espiritual, mas ao mesmo tempo querendo trazer essa energia para o material. Quer dizer, não é assim de só subir. O propósito da subida, da ascensão, da empolgação espiritual, para você trazer toda essa energia para o mundo, para baixo, para a nossa vida aqui embaixo. Tem uma história que meu pai conta várias vezes. Havia um grande mestre na Polônia, o Rebbe Israel de Modlitz, que ele, certa vez, ele foi para Berlim, ele tinha uma doença, e ele foi falar com o médico, e o médico falou que a situação é muito grave, e você tem uma cirurgia agora. Tem uma fraqueza no teu coração, e você não sabe se você vai aguentar a cirurgia. Então o Rebbe, ele vira para o médico, ele fala, eu estou disposto a fazer a cirurgia. E esse Rebbe, esse grande mestre, ele era uma pessoa muito conectada com as músicas. Ele tinha um dom musical. E ele entrava em transe na hora que ele cantava músicas mais profundas. Então ele falou para o médico, deixa eu cantar as minhas músicas. Na hora que eu entrar em êxtase, em transe, na hora que eu me desapegar daqui, pode fazer a cirurgia, pode cortar, pode abrir o coração, pode fazer o que você bem quiser, e eu não vou sentir. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele cantou, entrou em transe, nessa empolgação máxima, e foi feita a cirurgia de uma forma absoluta, sucesso absoluto. Meu pai, ele conta essa história, ele fala, meu pai está assistindo essa aula aqui agora, ele pode confirmar que meu pai teve um AVC, ele tem que fazer várias vezes botox, um tratamento no braço para diminuir a dor e melhorar no movimento, mas são com várias agulhas e é bem dolorido. E a última vez que ele fez esse botox,
ele ligou uma música de um cantor que canta essas músicas bem racídicas, bem de concentração, e ele se concentrou na música, e depois ele falou para mim, falou para esse cantor, ele falou que ele realmente não sentiu a dor da cirurgia, ele conseguiu passar pela, não cirurgia, mas por essas agulhas, não machucaram ele. E essa história desse Rebbe, da Polônia, o nosso Rebbe contou certa vez no Farbrengen, numa reunião. E o Rebbe falou que mesmo hoje em dia, se uma pessoa ela se conecta com a espiritualidade, com algo de uma forma muito prazerosa, ou com uma música muito elevada, muito profunda, muito racídica, ele acaba se desapegando de tudo que está ao seu redor. Então, a mensagem que nós levamos para a nossa vida é o seguinte, e aqui o Alter Rebbe escreve uma frase um pouquinho diferente do que normalmente ele descreve. Ele fala, olha, mais do que isso, eu não consigo te explicar. Mais do que eu te expliquei aqui, eu não consigo te explicar. Porque esse amor incandescente é algo que não dá para explicar, é algo que a pessoa ela tem que estar num mood, num sentimento, num estado de espírito emocional, espiritual, para ele poder atingir esse nível tão elevado. E ele descreve a seguinte frase, que a pessoa, para atingir isso, ele tem que estar limpo de pecados, de transgressões, uma limpeza espiritual, sem nenhuma mancha que vai atrapalhar o seu amor por Deus, e ele vai trabalhar e se elevar, até que ele vai acabar tendo essa empolgação máxima por Deus. E que a gente possa realmente pegar um pouquinho disso, de todos esses níveis que nesses capítulos falamos sobre vários e vários níveis de amor por Deus, cada um do seu nível, da sua forma, da sua maneira. Mas o mais importante é você ter amor a Deus, ter paixão a Deus, fazer o Shema Israel, meditar, rezar, estudar, porque não vem de graça. Nós falamos todo dia, ame, e como falamos na última aula, esse amor, após um estudo, após um pensamento, após uma meditação, uma contemplação pela grandeza de Deus, e é isso que traz, na verdade, essa aproximação, e que possamos cada vez mais ter um Shema Israel, um Ve'ahavta et Hashem Elokecha, um amor a Ele, e isso é o que traz todas as bênçãos, todas as brachot para a nossa vida. Uma boa noite para todos.